Bem-vindos ao curso de programação Java na prática, módulo 6, parte 4. Seguindo aí com a nossa sequência de exemplos, nós vamos fazer agora uma classe que exibe um valor randômico, um valor aleatório de 0 a 100 e informa se esse valor é par ou ímpar. Vamos lá. Na linha 1, a nossa classe pública, obrigatória, normal. Na linha 2, um método aleatório do tipo void com uma novidade. Com esse comando aqui, pessoal, o static. O que significa que esse método ele pertence a esta classe, somente a esta classe, ok? Uma pequena novidade aí pra gente. Na linha 4, uma variável local aleat do tipo double. Na linha 5, uma variável num do tipo int. Até agora, normal, né? Essas duas variáveis aqui são variáveis locais. Lembrando disso, só funciona aqui dentro do método. Na linha 7, uma variável aleat que vai receber o método randômico, né? Da classe match. Essa classe match, já vimos isso lá no comecinho do curso. Esse método aqui vai exibir o valor randômico de um intervalo. Qual intervalo? Você coloca isso aqui, ó, asterisco 100. Do intervalo de 0 a 100. Se eu colocasse 50, asterisco 50, no intervalo de 0 a 50, sei lá, 10.000, de 0 a 10.000 e assim por diante. Beleza? Na linha 8, a variável num vai receber aleat. Lembrando que aleat é um double. E aqui eu faço um cast explícito, que eu vou transformar o double para int. Beleza? Já vimos também cast explícito lá no começo do curso. Na linha 9 eu vou exibir esse número. Até aqui tudo bem, já usamos aqui o método random. E agora eu vou informar se esse método, eu vou informar se esse número é par ou ímpar. Eu faço um if para isso aqui na linha 10. Se num, que é esse cara aqui, né, que ele está recebendo, se num módulo 2 igual a 0. Lembrando o que é o módulo 2, é o resto da divisão. Se o resto da divisão de num por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Aí exibe aqui, ó, um número par. Se não, o número é ímpar. Beleza? Aqui na linha 17 eu utilizei o nosso método main e chamei aqui o método aleatório. Vamos executar para ver no que vai dar. F11. Deu F11 e tá aqui. Ele mostrou 75 e disse que o número é ímpar. De novo F11 para ele fazer mais uma vez e exibir um outro número, já que é aleatório, né? É randômico. 87, número ímpar, F11. 72, número par, e assim por diante, ok? O que eu queria mesmo aqui era mostrar como funciona aqui o método random. Muito bacana aí para um sorteio, por exemplo, para uma classe de sorteio, por exemplo. Vamos em frente aí nos nossos códigos. Seguindo com os nossos exemplos, agora nós vamos ver um código um pouco mais rebuscado. Vai ser o seguinte: o usuário ele vai informar quantos números ele quer digitar. Depois ele digita esses números. Depois o Java exibe esses números na ordem que eles foram digitados e depois, utilizando o algoritmo de bolha, que é o que eu quero apresentar a vocês, ele vai ordenar esses números aí de forma crescente. Vamos ao código. Esse vai precisar de um pouco mais de atenção, mas vocês vão entender. Agora,
cria para mim, vamos começar, né? Cria para mim a classe, tá aqui o nome dela, mas pode botar o outro nome que não vai interferir. Eu chamei de máximo mínimo. Coloque esse nome lá e vamos à classe. Na linha 1, nós importamos o pacote java.til e todas as suas classes, para a gente poder utilizar a classe scanner para o usuário informar os números lá via teclado. Já vimos isso também em aula passada. Na linha 3, a nossa classe pública obrigatória. Na linha 4, nosso método min obrigatório. Na linha 5, instanciamos o objeto da classe scanner e atribuímos para a variável infor. Na linha 6, nós criamos uma variável int, tipo inteiro. Na linha 7, uma variável ouve-troca do tipo boolean. E já vou inicializar essa variável com o valor true, verdadeiro. Até aqui tranquilo, né? Nenhuma novidade, vamos seguindo. Na linha 8, uma frase aqui, ele está perguntando quantos números o usuário irá informar. Na linha 9, a variável QTD vai receber a variável infor, que é essa daqui, que vai acessar o método nextInt da classe scanner, ou seja, a variável QTD ela vai receber o número inteiro. Digamos que eu digite um double, ele não vai funcionar, tem que ser um inteiro. Também já vimos isso aí em aula passada. Na linha 10, nós criamos uma variável vet do tipo int array, tá? Então vai ser a variável vet do tipo array de inteiros. Lembrando que array, vetor, serve, pode chamar de qualquer um dos dois nomes, array ou vetor. Aqui eu estou chamando de vet mesmo a variável, mas eu poderia botar x, por exemplo, não tem problema, tá? Então, variável vet do tipo array de inteiros. Está aqui os colchetes indicando que é um array, que já vimos também isso em aula passada. E instanciamos esse objeto do tipo int com a quantidade de elementos que vai ser QTD. Digamos que o usuário aqui na linha 9 informe 10 elementos, ele vai criar um vetor de um array de 10 elementos, 20 elementos, um array de 20 elementos e assim por diante, tá? Então, ele vai receber aqui quantos elementos o usuário quer lá no seu array. Beleza. Na linha 11, agora nós vamos popular o nosso array. Nós vamos informar os elementos. Aqui nós temos o laço for. Inicializamos aqui uma variável com valor 0. E essa variável é do tipo int. Uma variável i, né? Do tipo int. Esse laço for vai ser executado enquanto i for menor do que vet, que é esse cara aqui, ó, ponto length, ou seja, o length, lembrando, a gente já viu isso também, o length é o tamanho do array, o tamanho do vetor. Então, enquanto i for menor que o tamanho do vetor, eu estou usando a variável vet para acessar o método length do array. E esse método length vai me dar o tamanho do vetor. Beleza? Então, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, ele vai executar aqui o meu laço for e aqui o i++, que vai ser o nosso operador de incremento. Ele vai incrementar em uma unidade aqui o i, perfeito? Então ele vai executar esse laço for até o tamanho do array. Lembrando que o tamanho do array a gente definiu aqui, ó, no QTD, que foi informado aqui na linha 9. Agora sim, linha 12. Ele dá aqui um texto, né? Valor concatenando com o i, que no caso aqui vai começar com 0, igual, e aqui, ó, vet i. Vamos popular o elemento vet 0, que o i vai ser o índice, que no caso aqui é 0 nesse momento, que vai receber
em for.nextInt, que vai ser um valor lá que eu vou digitar pelo teclado. Quando a gente executar o código, vai ficar mais claro, tá? Aí eu volto para dar uma revisada. Mas por enquanto, vamos em frente. Então, você vai informar aqui o elemento 0. Aí informa aqui. Ele finaliza o laço e volta. Enquanto não for menor, né? Digamos que a gente informou aqui no QTD, digamos que a gente informou 4, digamos. Ele vai executar 4 vezes, ou seja, 0, 1, 2, 3. Então aqui está valendo 0, aí ele volta. Vai valer 1 agora, por causa do mais, do operador de incremento. Aí ele mostra aqui, valor 1, incremento. Não. Aí ele mostra aqui, valor 1, índice 1. Então agora o VET1, que é o índice, né, do elemento, informa o elemento. E assim vai até o 4, que é o último elemento. Aí ele sai desse laço e vai para a linha 15. Na linha 15, ele só mostra uma frase, exibindo sem ordem, normal. E aqui na linha 16, começa o laço for para exibir os elementos que foram informados. Aqui ele ainda não vai ordenar, tá? Ele só vai informar, vai exibir os elementos na ordem que eles foram informados. Vamos lá. Na linha 16, uma variável i do tipo int, que já começa com valor 0. Aí vai executar esse laço até que o i seja menor do que o tamanho do array. Já vimos isso também ali na linha 11. E aqui o i++, que vai incrementar o valor de i em uma unidade. Feito isso, na linha 17, ele vai exibir o elemento referente ao índice. Então, o índice 0, o índice 1, o índice 2 e os seus elementos respectivos. Ok? Acho que nada demais. Continua. Na linha 20, aqui é que mora o perigo, pessoal. Vou baixar um pouquinho aqui. Vou subir um pouquinho. Na linha 20, é que começa o algoritmo. Uma frase, né? Ordenando com o algoritmo de bolha. E aqui que começa a parte um pouquinho mais chata aí do código, mas também é tranquilo. Aqui na linha 21, a gente vai começar com o laço while. Essa é a parte mais importante desse código, pessoal. Então, muita atenção, se precisar voltar aí, até aconselho, tá? Então, na linha 21, começa o laço while, testando houve troca, que é a variável que a gente atribuiu o verdadeiro bem aqui em cima, ó, na linha 7, tá? O valor dela inicial é true. Quando ele entra, ele já atribui false para houve troca. Ou seja, o while só vai terminar quando houve troca voltar para o valor original dela, que é true, tá? Então, enquanto isso não acontecer, ele vai continuar aqui executando o while. Beleza. Na linha 23, nós temos um laço for. Percebe que o laço for está dentro do laço while, tá bom? Bom, então na linha 23, nós temos um laço for. Nós criamos uma variável i do tipo int, inicializamos com o valor 0. Aqui ele vai executar o for enquanto o i for menor que o tamanho do vetor menos 1. Ou seja, se o vetor tiver 10 elementos, ele vai executar 9 vezes. Se tiver 20 elementos, ele vai executar 19 vezes. Isso é até por óbvio, visto que ele não precisa testar o último elemento do vetor, que por conseguinte ele já é o último, já é o maior mesmo, né? Então ele não precisa ser testado. Beleza. Aqui o nosso i vai receber o nosso operador de incremento. Então ele vai ser incrementado em uma unidade. Já conhecemos aí, né, esse esqueleto do laço for. Dentro do for temos o if. Então esse if aqui ele vai ser executado tamanho do vetor menos 1 vezes, tá bom? Enquanto o for estiver sendo executado aqui, né, ele vai executar o if para fazer o teste. Que teste? É aqui que ele vai fazer a tal da ordenação com o algoritmo de bolha. O if vai testar se o VET-i, que é o elemento atual, é maior do que o próximo elemento, VET-i mais 1.
Se for maior, ele vai fazer a troca, ele vai inverter, né? Aí ele entra aqui na linha 25 para fazer a ordenação de forma crescente. Como é que ele faz essa ordenação? É aqui que realmente acontece o algoritmo. Criamos uma variável alce do tipo int. Essa variável aqui podia ser qualquer uma, tá? É uma variável auxiliar, tá bom? Só vamos utilizá-la aqui dentro. Essa variável vai receber o elemento atual do vetor. Depois, a gente atribui ao elemento atual do vetor, na linha 26, o próximo elemento, vet i mais 1. Na linha 27, o próximo elemento, né, vai receber o valor da variável auxiliar, que era justamente o valor do elemento atual. E aí o ouve troca recebe true. Mas percebe que não terminou o for ainda, tá? Ele atribui true ao ouve troca e não sai do for. Por que não sai? Porque ele vai ter que executar o tamanho do vetor menos 1 vezes. Quando ele fizer essa execução, testar os elementos do vetor menos 1, menos uma posição, né? Aí sim, ele sai e o ouve troca já vai ser true. Pronto, o while termina. Ok? Agora que nós já ordenamos o nosso vetor, nós vamos exibi-lo na tela ordenadamente. Na linha 33, uma frase exibindo ordenadamente, nada demais. Na linha 34, um laço for para exibir lá o vetor já com a nova ordem. Nós criamos uma variável i do tipo int e atribuímos 0 a essa variável. Vai ser executado enquanto i for menor que o tamanho do vetor, que é o método length, né, que dá o tamanho do vetor. Percebe que agora ele não vai fazer aquele length menos 1, tá? Agora ele vai executar lá as n vezes lá o tamanho do vetor completo. Aqui o i++, que o i vai ser acrescentado em uma unidade. Na linha 35, ele só vai exibir lá o vetor, o elemento do vetor correspondente ao índice i. Ou seja, vet0, vet1, vet2, vet3 e assim por diante. Aí aqui na linha 37 eu fiz algo mais aqui, tá? Já poderia parar aqui o nosso programa, que era justamente para o usuário entrar com os elementos e a gente fazer a ordenação e depois exibir, né? Já podia parar, mas eu dei um a mais aqui, tá bom? Ele vai mostrar qual é o maior número e o menor número do vetor. Aí na linha 37 ele exibe a frase aqui, né? Maior número, e tá aqui, ó, o maior número, o vet qtd menos 1. E aqui na linha 38 ele vai exibir o menor número, que está aqui a posição do menor número, o vet 0. Na linha 40 nós vamos fazer mais uma coisa aqui, um outro a mais. Nós vamos agora somar os elementos do vetor. Na linha 40, né, temos a variável soma, que é igual a 0, é inicializada com valor 0 e ela é do tipo int. Aqui o nosso for já bastante usado, que vai ser executado enquanto i for menor que qtd. Lembrando também que qtd é bem aqui, ó, essa variável, a 6, que o usuário informou aqui o tamanho do vetor, 10 elementos, 15 elementos, por aí. Bom, voltando. Entrando aqui no for, o soma que é 0 vai receber soma mais vet, que vai ser o elemento da posição 0, do índice 0, que é o valor do i agora. Aí ele vai de novo. O soma agora recebe igual a soma mais vet1, vet2, vet3, até o último elemento. Faz a soma e aqui na linha 44, quando acabar, né, quando ele percorrer todo o vetor, ele vai exibir aqui o valor da soma. E aqui na linha 45, ele vai exibir a média. Ok?
Vamos executar aqui para ver funcionando. Eu vou ter que ampliar aqui um pouquinho, porque é muita coisa. Vamos lá, F11. Executando o código, ele vai me pedir, ó, tá aqui, quantos números você irá informar. Eu vou botar aqui 4 números, por exemplo. Enter. Aí eu vou popular agora aqui os elementos, qualquer número aqui. Vou botar variado. Pronto. Eu informei os elementos, informei a quantidade, né, de elementos que eu quero, informei os elementos, aí ele já exibiu sem ordem, ó, que é justamente a ordem que eu digitei, normal. Aqui ele já ordenou e tá aqui, ó, em ordem crescente agora, pessoal. 4, 8, 9, 10. Aqui ele exibiu o maior número, aqui ele exibiu o menor, a soma e a média. Bacana, né? Então fizemos aqui muita coisa. Aconselho a voltar aí o vídeo para dar mais uma olhadinha, para não ficar confuso. Fechamos esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo que temos mais exemplos. Tchau!